Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula específica para o concurso da SEDUC, especificamente para o cargo de apoio administrativo educacional, e nessa aula a gente vai abordar um assunto chamado de gás de cozinha, né? Só lembrando para vocês, esse assunto gás de cozinha é um assunto que está contido aqui no nosso edital, é o número 1. Nós já abordamos coisas assim muito superficiais nas nossas aulas anteriores e eu senti a necessidade da gente, eu como professor, como responsável pela coordenação pedagógica, senti a necessidade de fazer um aprofundamento, dada a importância. Por quê, professor? Porque gás de cozinha, né? Olha só, gás de cozinha necessita cuidados especiais de segurança, né? Professor, por quê? Porque o gás de cozinha ele pode explodir. Explodindo pode causar aí mortes, né? Pode causar acidentes, deixar as pessoas feridas. Então, nós temos que ter todo um trato. Em toda a escola pública, nós temos a cozinha. Então, em todas as escolas públicas, nós vamos ter o gás de cozinha, porque o alimento das crianças ele utiliza o combustível GLP, que é o gás de cozinha. Nesse sentido, eu enxergo que este assunto aqui pode ser um objeto, um provável assunto aqui de prova, né? Então, o professor foi correr atrás aí de conteúdo sobre gás de cozinha. Inclusive, eu achei 2 questões de concurso aí, sobre o gás de cozinha, que foi cobrado em 2015, e o gás de cozinha diz respeito à questão de concurso, diz respeito ao cargo de vigia, de vigilância, tá? Então, aí, ou seja, gente, não tem jeito. Todos esses assuntos aqui, eles estão correlacionados direta ou indiretamente para o cargo de apoio administrativo, para qualquer uma das funções, tanto de manutenção, quanto de limpeza, de nutrição e o cargo de vigia, tá? Então, vamos lá, né? Botijão de gás, né? Então, é chamado de gás de cozinha, ele está condicionado no botijão de gás. Então, vem comigo, coisas importantes, uma aula rápida também. Quando não estiver utilizando o fogão, mantenha o registro geral de gás fechado. Tá? Então, primeira regra geral. Então, é o seguinte, atenção quem vai manusear lá a cozinha, não está utilizando o fogão, você tem que deixar o registro geral fechado de gás. Medida de segurança. Vem comigo aqui. Na instalação de botijão, utilize somente mangueira de plástico transparente com tarja amarela, contendo a gravação da NBR 8613 e o seu prazo de validade. Então, aqui uma informação importantíssima, né? Vou passar 2 slides e depois eu volto aqui. Então, isso aqui é a mangueira. Pode ter certeza, a questão de segurança. O brasileiro adora fazer uma tal de gambiarra. A escola está sem a mangueira. Um cara vai lá, pega a mangueira de água, na mangueira de molhar o jardim, de limpar o pátio, faz uma gambiarra e liga o botijão de gás lá diretamente lá no fogão. Não pode. Então é o seguinte, questão de prova, gente, procedimento de segurança, qual que é a mangueira apropriada? O examinador pode querer saber isso de você. Primeira coisa, ela tem que ser transparente e ela tem uma especificação. 8613, tá? 8613 é a norma brasileira que regula isso e tem que conter o prazo de validade. Pergunta de prova. Então, a mangueira tem prazo de validade. Desculpa. Então, ela tem que ser trocada regularmente, tá? Voltando aqui, quero passar para vocês. Então, vamos de novo. Na instalação de botijão, utilize somente mangueira de plástico transparente com a tarja amarela, ou seja, uma mangueira específica. E essa mangueira tem que conter a gravação NBR 8613
e o prazo de validade. Professor, e aí? E aí, recomendação para vocês, você tem que ir para a prova, você quer ficar competitivo, você vai ter que levar esse número aqui, NBR 8613, para o dia da prova, porque se levando esse número para o dia da prova, você pode utilizar e ganhar um pontinho sagrado aí. Então, nós temos a mangueira, e além da mangueira, nós temos o quê? O regulador, né? O que é o regulador, professor? Esse cara aqui, ó, o registro, né? O registro, aqui a imagem está dizendo que esse registro aqui, esse dispositivo de rosca vai ser rosqueado no botijão de gás, e esse dispositivo tem que conter aí a norma do Inmetro, né? Vamos ler as regras sobre o regulador. O regulador também deverá possuir a gravação do NBR. Só compre botijões com seu lacre de garantia de peso e características do gás. Então, todo botijão de gás tem um lacre. Sem um lacre, não compre. Ao manusear o botijão, cuidado para não deixá-lo cair ou que sofra pancadas. Então, cuidado especial de segurança com o botijão. Não pode ter pancadas e não pode deixar cair. Por quê? Porque ali é o combustível, é um gás. Ele é altamente explosivo, né? Então tem que tomar cuidado com aquele recipiente. Certifique-se que o lacre não esteja violado. Nunca aceite botijões danificados. Todo botijão de gás em uso deve, preferencialmente, ficar do lado de fora da casa. Caso não seja possível, deverá ficar em um local aberto e ventilado. Então, temos aqui essa parte do local do botijão de gás, a gente vai trabalhar bastante em relação a isso, né? Então, regra geral, só para a gente vai voltar nesse assunto aqui, mas já para você construir um juízo de valor. Botijão de gás, posição dele, de preferência fora do local que está sendo utilizado. Onde que ele é utilizado? Na cozinha, através do fogão. Então, sempre no ambiente de fora, né? Não pode ficar no ambiente externo. Então, você tem que deixar no local, só que o local tem que ser aberto e ventilado para o gás propagar, né? Aqui está a mangueira. Então, temos o registro e a mangueira tem uma mangueira específica, né? Vem comigo aqui. Nunca coloque o botijão no meio do caminho, né? Então, está aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui tem uma porta, né? Tem uma porta aqui, está no meio da passagem. Professor, por quê? Porque as pessoas vão esbarrar aqui, pode ter contato, né? Isso aqui é um metal, tem um gás. Tá? Então não pode. O gás ele tem que ficar protegido de pancadas e impacto, qualquer tipo de pancada, né? Ah, professor, está aí no meio, a pessoa vai efetuar a limpeza nesse ambiente, bate o rodo nele? Não, não pode. Então não pode ficar no meio do caminho, né? De preferência, o ideal aqui seria o quê? Aqui está o fogão, fazer uma perfuração na parede aqui no azulejo e passar a mangueira do outro lado. Essa aqui é o ideal, né? Vamos lá, coisas importantes sobre gás de cozinha. Tudo aqui é importante, né? Nunca coloque o botijão em compartimento fechado, como, por exemplo, o armário de pia, exceto se este armário tiver ventilação para a área externa, né? Então, nós temos aqui um armário de pia, e aqui está o botijão de gás. E aqui está a porta fechando, né? E aí, professor, vamos lá, vamos explicar para vocês. Se esse botijão está aqui, ok? Se ele estiver aqui, guardadinho, fechadinho, está lá, não tá bonitinho, não está na vista. O botijão é feio, né? Tem um visual horrível, então ele fica guardadinho ali no cantinho dele. E aí, professor? Vazamento, cara, ocorre vazamentos. Existem muitos vazamentos no botijão de gás, principalmente na sua válvula. Ocorre um vazamento, é comum, é comum isso. Ocorre um vazamento. Tá? Ocorre um vazamento do botijão. O que acontece? O gás vai ficar concentrado aqui dentro. Vai ficar concentrado aqui dentro. E aí, prof, com um alto grau de concentração do gás, o GLP, ele fica mais propício à explosão, cara, né? Então ele fica concentrado. Então a maneira de você colocar esse botijão, esse mesmo botijão que está com vazamento numa área aberta, tá certo? Bastante ventilada, o que acontece? No ambiente aberto, esse gás não vai acumular, ele vai se propagar no ambiente. E ele se propagando no ambiente,
o risco de explosão diminui muito. Então, por isso que tem que ficar no ambiente aberto. O que eu acabei de passar para vocês é um ensinamento muito importante que pode ter certeza que isso pode ser objeto de sua prova. Então, o porquê, qual o motivo do bujão de gás, o botijão de gás ficar em ambiente aberto? Para evitar o que? A acumulação do gás quando tem um vazamento. Com ele no ambiente aberto, vai ser difícil ele vai se concentrar, ele vai se propagar, ele vai se espalhar. Está aqui, né? Agora, eu já vi situações de pia aqui de cozinha, que no fundo, né, no fundo aqui, existem as aberturas dele, né? Existe uma telinha de abertura. Aí tudo bem, porque se tiver algum vazamento aqui, o gás é feito, né? Então ele vai o quê? Ele vai passar por essa abertura, isso que está dizendo aqui, tá? Então, assunto importante para vocês, um conhecimento muito importante, que vocês têm obrigação de levar esse conhecimento para o dia da prova, né? Outro ponto importante, professor, eu consigo sentir o cheiro do gás. Esse cheiro do gás é o odor, né? O gás é odorizado intencionalmente para que seja acusada a ocorrência de vazamentos. Então, olha só, como o gás ele é altamente explosivo, a norma brasileira, não só a norma brasileira, mas a norma mundial, falou assim, nós temos que proteger. Você já pensou? Ou se você não tiver essa percepção que o gás está vazando? Então, como é que você consegue enxergar o gás? Não, ele é invisível aos nossos olhos. Ele existe, está lá. Então, qual que foi a solução? A solução foi colocar um odor, odorizou um cheiro no gás, que qualquer contato com o meio você percebe-se rapidamente, você tem essa percepção rapidamente aí do vazamento do gás. Então, ele é odorizado, informação importante, intencionalmente, né? Dicas, vamos lá. Utiliza sempre espuma de sabão para detectar vazamentos. Professor, por que isso, professor? Gente, olha só, o gás ali dentro, naquele botijão, está comprimido. Normalmente nós utilizamos o P13, aquele botijão básico, aquele gordinho, tá? O botijão básico tem 13 quilos. Então ali, gente, tem 13 quilos de gás comprimido ali. Tá? Qual que é o ponto mais frágil para ter um vazamento de gás? É na sua válvula, lá em cima, onde tem a rosca ali. Tá? Então, principalmente quando há o contato do regulador com o bujão do gás naquela válvula, ali naquela rosca, ocorre que normalmente vazamentos. Alguns outros tipos de vazamento, quando ele coloca aquele regulador não rosqueado corretamente, ocorre. Aí ele tem ali, então ali é o principal. Então, na instalação do botijão de gás, quem está instalando tem a obrigação de verificar que se naquele contato está ocorrendo algum vazamento. E aí, professor? Como é que ele vai fazer, professor, para verificar se ali tem um vazamento? É muito fácil, professor. Como ali é gás, eu vou pegar um isqueiro, e se acender aquilo ali, é porque está tendo um vazamento. Cara, não faça isso, vai explodir, cara. Explosão, risco de explosão. Então, você tem que utilizar, segundo a norma, olha só, aqui, ó, sabão para detectar a espuma do sabão. Então, você pega um pouco de sabão com água, coloca ali e vai ter aquela espuma. Se estiver espumando, porque está tendo vazamento. Item 2, dicas, né? Se ele está lá no fogão, cozinha, já falei isso para vocês nas aulas anteriores. As panelas fiquem com os cabos escondidos para evitar acidentes. Ok, fechou, né? Vamos lá. Para fechar com chave de ouro, quero passar para vocês, aí o assunto não é muito extenso, mas são assuntos aqui que eu posso ter certeza que com esse assunto aqui você mata qualquer questão de gás de cozinha para o concurso da SEDUC. Vem comigo aqui. Confira 10 dicas e cuidados sobre segurança com botijões de gás. Primeiro, a marca da distribuidora. Nós temos várias distribuidoras de gás, tem que ter a marca da distribuidora. A certificação do Inmetro. O Inmetro e o prazo de validade devem estar especificados no corpo do botijão de gás, em seu regulador de pressão e em sua mangueira. Então, está aí para vocês informações importantes. Segunda dica importante, segundo conhecimento que você tem que levar para o dia da prova. Recuse botijões sem um lacre da distribuidora na válvula, para evitar pirateagem, né?
muito amassados, enferrujados e com alças soltas, né? Por que, professor? Enferrujado, amassado, né? Alças soltas. O que acontece? Ele está colocando em risco a segurança, porque esse botijão de gás, que ali tem um ar comprimido, essas unidades danificadas vai fragilizar, que ali o ar está comprimido, né? O gás está comprimido ali. Qualquer frestinha ele sai, né? Ele sai de lá. Não faça extensões das mangueiras de gás juntando várias delas, né? Olha aí um recado muito importante para o pessoal de manutenção da escola. Ah, tem que fazer o rango da criançada, professor, a mangueira está furada, e aí? Aí eu vou pegar a mangueira de limpar o pátio, de água. Não, não pode. Tá? Ah, professor, está muito... eu vou fazer uma extensão. Não, não faça extensão. Não. A mangueira não pode ter remendos. De novo, não pode ter remendos. Ah, preciso de 4 metros. Vai lá no mercadinho e compra numa casa específica uma mangueira de 4 metros. Né? Pega a nota fiscal, apresenta o conselho lá, né? Ao conselho deliberativo e paga a nota. Então, não faça extensões da mangueira, tá? Juntando várias delas. O botijão deve permanecer sempre na posição vertical, nunca deitado. Ah, professor, o que acontece, professor? Vertical, ok, né? O gás está acabando, professor. Acabou. Se eu deitar o botijão de gás, professor, vai ter mais gás. Eu pego aquele restinho. Não, cara, não é líquido, ali é um gás. Né? Então, não deixe o botijão de gás deitado. Por quê? Porque aumenta o risco de explosão, de vazamento. Então, tem que ficar em pé. Toda a estrutura do botijão de gás foi elaborada para ficar em pé, não deitado. Então, não pode deixar deitado. Preste atenção, o examinador ele quer que você erre. Então, ele vai colocar um texto lindo e maravilhoso para você fazer uma avaliação, afirmando que ele tem que ficar o quê? Deitado. Você tem que ter o quê? Personalidade. Não, não pode ficar deitado. É pegadinha. Quinta recomendação. Não armazene o botijão de gás em lugares fechados. Já disse para vocês, como armários de cozinha. Preferindo armazená-lo do lado de fora da cozinha, em local arejado, coberto e protegido das intempéries, né? Então, regra geral, muito importante isso, é em relação ao armazenamento do gás de cozinha. Regra geral, sem exceção, nunca em lugar fechado. Por quê? Porque se ocorrer um vazamento, isso ocorre muito, o gás vai ficar concentrado nesse local fechado e concentrado ele pode ter o risco de explosão. O que é recomendado? Do lado de fora da cozinha. Só que não é lá, no lado de fora, no solzão de 40 graus, né? Você tem que colocar um lugar arejado, onde tem a ventilação. Por quê? Porque qualquer tipo de vazamento, o gás ele vai se propagar, ele não vai se concentrar. O objetivo disso aqui é não deixar o gás concentrado, coberto, protegido do sol, da chuva, né? E das intempéries. Ok, fechou, né? Importante. Dica 6. Jamais, jamais, jamais passe a mangueira por trás do fogão. Se for necessário, alterar a posição de entrada de gás. Chame o profissional credenciado pelo fabricante do fogão, né? Por quê, professor? Se você passa atrás do fogão, gente, a mangueira é borracha, é plástico, borracha lá, né? O que o fogão faz? Ele é aquecido, fogo, temperatura. Então, essa temperatura prejudica a mangueira. Apesar que a mangueira ela é feita para resistir a altos índices de temperatura e pressão, né? Mas ela vai se comprometer. Fechou? Então, não pode. Preste atenção, não pode, hein? 7. Armazene o botijão a uma distância mínima de 1,5 m de tomadas. Olha aí, questão de segurança. 1,5 m de tomadas. Interruptores, instalações elétricas, ralos ou grelhas de escoamento de água. Então, ele tem que ficar, o botijão ele não pode ficar em qualquer lugar. De novo, armazene o botijão a uma distância mínima de 1,5 m de tomadas, interruptores, instalações elétricas, ralos ou grelhas de escoamento de água. 8. Feche o registro de gás sempre que não estiver usando o fogão. Está aí. Então, não está usando o fogão, tá? Você tem que fechar o registro. Professor, o que isso aí evita? Cara, vamos supor o vazamento de gás. Né? O vazamento de gás que acontece todos os problemas. A mangueira pode estar furada? Claro que pode estar furada.
Se você fechou o registro, pronto, acabou. O próprio fogão pode estar danificado. O próprio fogão pode estar danificado. Então, se você fechou o registro, você está evitando aí o desperdício do gás e, claro, um futuro, a concentração desse gás e também um acidente, né? 9. Em caso de suspeita de vazamento de gás, fecha o registro de gás. Atenção, suspeita de vazamento, fecha o registro de gás. Não acione interruptores de eletricidade, alerte e afaste as pessoas do local, abra portas e janelas, não acenda fósforos ou isqueiros e retire o botijão para um local aberto, ventilado e longe de fonte de ignição, né? Isso aqui que é cobrado em prova, tá? Isso aqui, o que que acontece? Você está com qualquer suspeita do vazamento de gás. O que que você deve fazer? Exatamente isso. Primeira coisa, coloque em regra. 1. Fecha o registro de gás. 2. Não acione interruptores de eletricidade. Professor, por que não acionar interruptores de eletricidade? Para não ter a faísca, o disparo, a ignição da explosão. Por quê? Olha só, se está lá na cozinha, vamos supor que o problema do vazamento do gás está no fogão, cozinha, ambiente fechado, o gás está lá, está concentrando, está lá, concentrando, né? Se você liga um interruptor, ali vai ter uma faísca, porque ali é eletricidade, puf, própria lâmpada, pronto, pum, explosão. Então, não acione interruptores de eletricidade, mesmo no escuro. Preste atenção, tá? Nem lanternas, nada. Alerte e afaste as pessoas do local. Alerte, vazamento de gás, tira todo mundo para proteger a saúde delas. Abra as portas e janelas. Por qual objetivo abrir as portas e janelas? Para a propagação do gás, se tiver ali, claro, concentrado. Quanto mais gás concentrado, maior o risco de explosão. Não acenda fósforos ou isqueiros, ok? Na mesma linha aqui do interruptor. Retire o botijão para um local aberto, ventilado e longe de fonte de ignição. 2 vezes, para você não esquecer. Com o fogo, retire as pessoas do local. Agora é o seguinte, tá? Aqui é vazamento sem fogo. Aqui é o vazamento com fogo, né? Com fogo, retire as pessoas do local e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo 93. Se possível, utilize o extintor de incêndio de pó químico seco para apagar as chamas, né? Várias informações importantes, né? Se o concurso da SEDUC fosse fazer assim, uma prova para cada cargo, uma prova para apoio, uma prova para manutenção, outra prova para merendeira, eu acho que não vai ser uma prova para eu acho, né, que vai ser uma prova para todo mundo, né? Olha que pergunta legal aqui, Carol, para o pessoal de segurança, ó, com fogo, tá? Então aqui o vazamento sem fogo, com fogo. Primeira coisa, com fogo, você não vai mexer, com fogo você não vai mexer lá no gás, tá? Porque ele pode explodir, tem uma explosão gigantesca. Isso aqui derruba prédio, você não tem noção. Tá? Derruba prédios. Retire as pessoas do local. Primeiro passo. Segundo, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros. 193. Terceiro, olha o que está escrito aqui. Se possível. Utilize extintor de incêndio de pó químico. Nós temos outros tipos de extintor de incêndio. Isso aqui tem que usar pó químico. Pó químico. A pegadinha está aqui. O extintor, tudo bem. Então, tem vários tipos de extintor. Qual que é o recomendado? Pó químico. Para apagar as chamas, né? Pó químico, detalhe, seco. Detalhe, seco. Então, aqui, informação muito importante. Você pode ter certeza de todas as dessa nossa aula aqui, esses 2 pontos aqui, o 9 e o 10, são os pontos mais importantes, né? Mais importantes aqui, que envolve aqui a segurança dos trabalhadores
das pessoas envolvidas. Tá? Ok? Só para arrematar. O nosso gás de cozinha é o GLP. Se na prova constar GNV, está errado. O GNV é aquele veicular, gás natural veicular. Não é utilizado, não pode ser utilizado na cozinha. Ok? Não pode, não pode. O GNV é diferente do GLP, gás liquefeito de petróleo, por ser formado por hidrocarbonetos de faixa de metano e de etano, enquanto o GLP possui em sua constituição hidrocarbonetos na faixa de propano e do butano, né? Então nós temos aí o GLP, pode ser propano, pode ser butano, né? Então não pode ser utilizado. O examinador, ele tem a mente do mal. Ele vai colocar que na cozinha não tem um GLP, mas o professor tem um gás lá, que é o veicular, e aí vai passar de um para outro. Não pode, hein? Tá? Temos vários tipos de botijão, tá? De recipientes que transportáveis e trocáveis. Nós temos o P2, esse P2 aqui é de 2 quilos, né? Então não é aquele pequenininho, aquele botijãozinho pequeno. O mais comum de todos, que também é utilizado em escolas, também utilizados também na casa das famílias, é o P13 de 13 quilos. Temos o P20, um pouco maior, um P45 e o P90. O 20, o 45 e o 90 já é mais para uma escala industrial, que utiliza-se muito gás, né? E claro que o P20, o P45 e o P90 tem que ter uma instalação específica para isso, tá? Uma instalação própria para isso. Bacana? Fechamos aí a parte teórica. Fiz uma pesquisa de questões de concursos e encontrei aí algumas questões para a gente treinar. Vamos lá. Primeira questão. Banestes e Decan 2015, cargo de apoio. No período noturno, ao detectar um vazamento de gás sem chama, mudou. Ó, nós temos procedimentos com chama e nós temos procedimentos sem chama de um botijão. O vigia deve. Ou seja, qual que é o comportamento requerido do vigia? Então, sem chama. Tá? Professor, vamos ler a teoria antes. Vou ler a teoria. Vem comigo aqui. Vou voltar aqui 3 slidezinhos. Então, em caso de vazamento, ou em caso de suspeita de vazamento de gás. Tá? Aqui o 9 é sem fogo, o 10 é com fogo. Ó. Em caso de suspeita de vazamento de gás, feche o registro de gás, não acione interruptores de eletricidade, alerte e afaste as pessoas do local, abra portas e janelas, não acenda fósforos ou isqueiro e retire o botijão para um local aberto, ventilado e longe da fonte de ignição. Ok, então você tem que estancar o vazamento, afastar as pessoas, tirar o botijão do local e colocar num lugar arejado. Se tiver fogo, com fogo, retire as pessoas do local e ligue imediatamente para o corpo de bombeiro. Então, ligar para o corpo de bombeiro é com fogo. Tá? E, se é possível, utilize o extintor de incêndio de pó químico seco para apagar as chamas. Né? Voltando para a questão, vamos lá de novo. No período noturno, ao detectar um vazamento de gás, sem chama, um botijão, o vigia deve. Vamos lá. A. Fechar o mais rapidamente possível, chamar o mais rapidamente possível o corpo de bombeiro. Está errado. Porque essa atitude aqui é o quê? É com fogo. Né? 2. Alertar imediatamente o diretor da instituição. Não, cara. Você tem que estancar o vazamento lá, não é ligar para o chefe. 3. C, aliás, abrir as janelas e apenas esperar o gás extinguir? Não, gente, você tem que abrir a janela, mas você não pode só fazer isso, né? Você tem o quê? Que desligar lá o registro, essas coisas, né? Ligar as luzes para ter melhor visão noturna. Está errado. Se você ligar as luzes, cara, vai ter uma ignição, vai ter uma explosão, porque o gás está concentrado. Qual que é o seu trabalho ali? Um vazamento. Você tem que espalhar esse gás, estancar onde está tendo um vazamento. Fechar o registro do botijão, correto. E levá-lo, se possível, para o local arejado. Sim, para
para a dissipação do gás ali concentrado. Então, uma questão muito bem elaborada. Isso aqui pode ser uma questão da sua prova. Você viu que colocou aqui, ó, cargo de vigia. Bacana? Ótimo, né? Vamos continuar. Em caso de vazamento de gás, né, sem chama, olha aí, existe com chama e sem chama. Assinale a alternativa que não indica um procedimento que deve ser seguido pelo vigia. A. Não deve. Feche o registro de gás. Ok. Tá? Retire todo o material combustível que esteja próximo do fogo. Para aí. Está errado. Se é sem gás, sem chama, próximo do fogo. Não tem fogo. Já encontramos a alternativa correta aí. Pegadinha. Bem elaborado, cara. Bem elaborado. Tem que ter atenção. B. Ao sentir cheiro de gás, não ligue ou desligue a luz e nem aparelhos elétricos. Correto. Ok. Senão você vai ter a ignição da explosão. C. Feche o registro de gás para extinguir o combustível. Sim, o gás é um combustível. Você tem que fechar o registro para estancar o vazamento. E o risco de propagação mais rápida do incêndio. Sim. Afaste as pessoas do local e procure ventilá-lo. Sim, para tornar... Então, nós temos aí a alternativa A. Boa questão de concurso essa, né? Que é muito boa mesmo, né? Bacana, fechou aí, né? Então, alternativa A. Não importa o que você decidiu. O que importa é que isso te faça feliz. Te faça feliz. Moral da história. Todas as nossas decisões têm que ir no sentido, no caminho de nossa felicidade. Não importa as decisões, mas tem que te fazer feliz. A busca da felicidade é uma busca ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexa, né? Ela é simples porque ela está ali, né? Se você não tem um auto-engano, você chega lá rápido. Ela é complexa por quê? Por causa do auto-engano, né? E quem dificulta isso somos nós mesmos. Então, pense nisso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.